conforme acordo, nós iremos iniciar já o segundo painel de hoje, que trata da política de preços da Petrobras, o impacto no transporte rodoviário de cargas. Gostaria de informar que o presidente da CNTE, Gilmar Bueno, deixa por escrito o posicionamento da entidade com relação ao tema e que será posteriormente encaminhado aos parlamentares o posicionamento. Então, para presidir esse nosso segundo painel de hoje, já temos o deputado Vanderlei Macris, membro da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. Convidamos também o Dr. Marco Aurélio Ribeiro, diretor jurídico da NTC Logística. E o senhor Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo institucional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, NTU. Só fazendo aqui um reparo que o ministro que está sendo convocado é o Sachida, que acaba de tomar posse recentemente na Petrobras. A palavra, portanto, posso... Fala primeiro? Tudo faz, pode Bicalho. Marcos Bicalho dos Santos, portanto, representando a NTU, tem a palavra para iniciar o nosso segundo debate. Posso falar daqui? Pode. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu agradeço ao convite da CVT para participar deste importante seminário da NTC em especial, cumprimento o deputado Vanderlei Macris, que está presidindo essa mesa, e pela sua atuação na CVT em prol do transporte de uma maneira geral, todos os modais, sempre foi um motivo aí da atuação do deputado e a gente reconhece isso no dia a dia, deputado. Eu gostaria de trazer aqui uma palavra da nossa entidade, né, que, como eu disse há pouco, representa as empresas operadoras de ônibus urbano de todo o país, sobre a nossa preocupação com a política, né, de preços do óleo diesel hoje praticada no Brasil. O nosso setor é um setor importante da economia nacional, né? Ele representa um atendimento aí das viagens em transporte público coletivo nas cidades brasileiras da ordem de 87%, né? Está presente em 2.900 municípios brasileiros e o restante 13% são atendidos por sistemas metroferroviários, por barcas, mas o ônibus ainda é uma hegemonia em termos de transporte público urbano em todo o nosso país, né? Esse setor sofreu bastante, né, durante a pandemia. Nós tivemos consequências graves em função das medidas de distanciamento social que foram adotadas por os estados e municípios e nos primeiros momentos da pandemia nossa demanda pelos serviços de transporte chegaram a cair da ordem de 80% nas cidades brasileiras. Percorremos aí durante o ano de 2020 e grande parte de 2021, deputado, com uma queda de 50% na demanda e com obrigações por determinação dos órgãos gestores de manter uma oferta de serviços muito acima da demanda que era observada, principalmente no sentido de manter dentro do transporte público coletivo uma maior segurança sanitária. Essas medidas, né, adotadas pelos órgãos gestores nos trouxe grandes desequilíbrios econômicos financeiros. A maioria dos sistemas de transporte público no Brasil são financiados exclusivamente pela tarifa paga pelo usuário, e na medida em que a demanda reduziu nesses percentuais,
e não tivemos condição de reduzir a oferta também no mesmo nível, nós tivemos desequilíbrios, né, que tiveram, na maioria das vezes, que ser bancado pelas empresas. Nós acumulamos durante esse período da pandemia, né, de março de 2020 até agora, maio de 2022, perdas da ordem de 27 bilhões de reais. Parte dessas perdas foram, de alguma forma, compensadas por medida de estados e municípios que subsidiaram os serviços para tentar manter a continuidade dele, mas muitas cidades não tiveram condição de adotar medidas nesse sentido, o que refletiu pesadamente no número de empresas que faliram, que fecharam as portas, serviços que tiveram que ser retomados pelo poder público, intervenções públicas em grandes cidades brasileiras, como Salvador, como Rio de Janeiro, e esta situação, deputado, ela ainda não se recuperou. Ainda estamos com uma perda de demanda que na média nacional está da ordem de 25%, se comparado ao ano de 2019, né? E entendemos que dificilmente vamos conseguir recuperar 100% da demanda do período pré-pandemia. Então, na realidade, o setor vive, né, bastante essa crise que já existia no setor antes da pandemia, mas ela foi sensivelmente agravada durante esses últimos 2 anos. E um dos problemas graves que nos traz aí nesse momento que prenuncia o fim do período da pandemia, o reinício das atividades econômicas, é essa questão do óleo diesel. Historicamente, no nosso setor, o óleo diesel representava 10% dos custos. Isto foi sensivelmente mudado através da lei do petróleo, aprovada no início dos anos 2000, né, que trouxe algumas mudanças importantes na política de preço de combustíveis no país, principalmente pela eliminação dos subsídios cruzados que existiam na época, e a gasolina, ela sempre e historicamente subsidiou os preços do óleo diesel no Brasil, né? E isso nos trazia para o setor produtivo e para o setor de transporte público coletivo um alívio muito grande, né? Então mantivemos anos e anos e anos, décadas, com esse percentual de peso do óleo diesel nos serviços de transporte público coletivo por ônibus da ordem de 10%. A partir dos anos 2000, com a edição da Lei do Petróleo, essa situação começou a mudar, né? Os preços foram paulatinamente sendo atrelados aos preços internacionais, os subsídios cruzados foram totalmente eliminados e o óleo diesel começou uma escalada de preços muito acima da inflação nessas últimas 2 décadas, né? O resultado disso não poderia ser outro. Hoje, o óleo diesel pesa 33% no custo do transporte público coletivo no país, né? 1/3 dos nossos custos é referente ao óleo diesel. Então, é uma situação que nos preocupa bastante. Só para se ter ideia, nos últimos 12 meses, quando nós tivemos um reajuste do diesel da ordem de 80%, isso refletiu nos custos do nosso setor um percentual de 25%. Então, são números bastante desafiadores, principalmente no momento de crise econômica, de saída da pandemia, de desemprego alto e onde as prefeituras e os estados, né, que gerenciam as redes de transporte público têm pouco espaço para trabalhar reajustes tarifários e você, então, ter que se submeter a aumento de preços disso. Então, hoje é um grande fator de preocupação do setor que está definitivamente atrapalhando a nossa recuperação e a gente entende que há necessidade de um tratamento urgente dessa situação, né? O que nos preocupa
é que o Brasil, a partir da lei do petróleo, ele praticamente abandonou uma política de preços de Estado para os combustíveis, né? Nós tivemos uma tentativa com a CID, quando ela foi criada, se colocou, né, durante os debates aqui nessa casa, de que ela poderia ser um colchão que, de alguma forma, aliviaria, né, os preços de reajuste dos combustíveis, e isso acabou não ocorrendo, né? A CID nunca foi usada como uma política de preços de Estado para os combustíveis, e ela tem todas as ferramentas para ser usada como tal, né? Ela, inclusive, prevê explicitamente subsídios cruzados entre os preços dos combustíveis, e isso nunca foi utilizado pelo Poder Executivo Federal para realmente restabelecer uma política de preço. Então, deputado, eu acredito que o que falta hoje no nosso país é uma retomada de uma política de preço de combustível, não uma política de empresa. Eu entendo que essa política tem que ser uma política de Estado, né? Tem que ser uma política de governo, né? O governo brasileiro, ele é sócio da Petrobras, ele é o sócio majoritário, ele tem condições de interferir na empresa, sob determinados limites, é claro, mas mais que isso, ele tem condição de estabelecer políticas públicas de subsídio que possam ser efetivamente trazer a solução para os problemas que nós estamos enfrentando. Nós temos como exemplo a lei que estabelece o subsídio de combustível aos barcos pesqueiros, né? É uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece claramente que essa atividade econômica tem que ser subsidiada e é recurso dos orçamentos públicos. Então, o que nós defendemos é que o Estado brasileiro, como sócio majoritário da Petrobras, utilize os resultados positivos dessa empresa para uma política de subsídio ao setor produtivo, ao transporte público coletivo, que tem um caráter essencial, que é um direito social do cidadão brasileiro, e aí sim nós teríamos, independente da empresa Petrobras, nós teríamos o Estado brasileiro comandando uma política de preço de combustível no nosso país. Era essa a nossa visão desse processo, que nós gostaríamos de deixar aqui para a análise, né, mais acurada dessa casa. Muito obrigado. Muito bem, gostaria de agradecer muito ao senhor Marcos Bicalho dos Santos, que representa a NTU nessa manifestação, e vamos já para o nosso final do seminário, ouvindo aqui a presença do nosso Dr. Marcos Aurélio Ribeiro, diretor jurídico da NTC Logística. Então, eu passo a palavra ao Dr. Marcos Aurélio para que ele possa fazer sua manifestação nesta tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Deputado Vanderlei Macris, ao meu xará Marcos Bicalho, minha saudação. E queria trazer aos senhores 2 slides sobre o preço do combustível, queria que projetasse o primeiro, e começar dizendo que, lamentavelmente, a Petrobras não se fez presente para participar deste debate, né? Uma vez que a discussão sobre a questão do combustível não pode, em hipótese alguma, deixar de discutir a participação da Petrobras na formação de preço do combustível. Afinal de contas, ela é quem acaba ditando este preço, né? No setor de transporte rodoviário de carga, assim como no setor de transporte de passageiro, a ordem de preço de peso do combustível no transporte gira em torno de 30%, também em média. Mas o transporte rodoviário de cargas tem uma outra característica. Em alguns tipos de transporte, esse peso do combustível ultrapassa 50%. No transporte de longa distância, o grande custo do transportador é, obviamente, o combustível. E aí esse peso é muito maior. Os senhores estão vendo na tela a variação do preço do diesel
de dezembro de 2020 para cá. Não é? Os senhores vejam que é uma escada ascendente e que não é ascendente apenas a partir da fase em que houve o início da guerra, porque hoje se fala muito o preço do combustível explodiu por causa da guerra. Não. Muito antes da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, o preço do combustível vinha em total ascendência. Em dezembro estava em 3,71 o litro, né, e em fevereiro, quando começou a guerra, já estava a 5,65. Então vejam que não foi a guerra que realmente a única causa do aumento do preço do combustível. Ele continua ascendendo, subindo cada vez mais, mas são outros os fatores. É lógico que a guerra tem um peso, mas é lógico, é visível que a questão do aumento do dólar, do custo do dólar, também tem o seu peso no aumento no custo do combustível em todo, principalmente no nosso país, já que ele sobe em todo o mundo. Né? Na segunda, o próximo, por favor, na segunda lâmina, não é? Nós temos aí uma variação do diesel percentual no ano de 2021, 45%. Não é? No ano de 2022, 28%. Então, o aumento neste ano já está além da metade do que aumentou o ano passado. Em 12 meses, aumentou 53%. No acumulado, desde dezembro de 2020, está em 87,59%, ou seja, quase que duplicou o preço do combustível neste período. Para uma inflação medida nessa época, neste mesmo período, que não chega a 12%. Então, o preço do combustível para o transporte, que é um dos principais insumos do transporte, realmente tem um peso muito grande nesta atividade. E isto mostra a importância que terá, obviamente, a adoção de uma política por parte do governo, e aí a Câmara dos Deputados tem tido um papel importante nessa discussão. Aqui nós temos acompanhado na Câmara dos Deputados a discussão em alguns projetos que tratam dessa questão. Tem aí um projeto que foi aprovado há pouco tempo, estabelecendo um limite, aliás, um imposto único sobre combustível, que é uma tentativa de reduzir o preço do combustível, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, e que veio muito tarde, porque existe uma emenda constitucional que é de 2002, né, que é do tempo do Fernando Henrique, essa emenda constitucional, que já previa a possibilidade de um imposto, uma alíquota única de imposto de ICMS sobre o combustível, e o Congresso levou todo esse tempo para fazer essa regulamentação e somente agora que aprovou. Aliás, né, por iniciativa do presidente da República, veio para cá o projeto e acabou sendo aprovado. Ele, por si só, não resolveu e não resolve o problema, não é? Tanto que a Câmara dos Deputados acabou de aprovar, agora está em discussão na Câmara, uma limitação do ICMS sobre os combustíveis. E essa limitação do ICMS sobre os combustíveis é uma questão realmente de grande importância. Por quê? Nós sabemos que os estados têm dificuldade em ter no ICMS o seu principal imposto. A arrecadação principal dos estados e dos municípios está no ICMS. E a ganância dos estados levou a que fizessem o quê? Né? No caso do combustível, até tem um slide que vai mostrar isso, a média do ICMS até é menor. Mas sobre a gasolina, tem estados cobrando 35% de ICMS sobre a gasolina. Então, os impostos que os estados acabam aplicando sobre o combustível, assim como a energia elétrica, são elevadíssimos, porque eles desaparecem para o grande público, para o povo de uma forma geral, ele não aparece, mas é uma fonte de arrecadação de grande importância para o Estado e para o município. Então,
é importante que o legislador estabeleça limite, porque os estados não parecem que não têm limite nessa fixação desses impostos, não é? Uma outra questão importante que está em discussão aqui no Congresso Nacional e que tem peso também na questão do combustível e que hoje está em discussão porque, primeiro, o presidente da República, pretendendo desonerar o combustível, estabeleceu uma alíquota zero do PIS e COFINS sobre o combustível, né? Em seguida, através da medida provisória 1118, estabeleceu que não pode utilizar o crédito do PIS e COFINS, ou seja, deu com uma mão e tirou com a outra. E isso tem um peso muito grande, principalmente no setor de transporte rodoviário de carga, que passa a ser, perde a possibilidade de se creditar em relação ao ICMS do seu principal insumo, que é o combustível. Então, isso vem causando uma preocupação muito grande no setor e, na verdade, acaba sendo uma oneração do custo de transporte de grande monta para o transportador. O próximo, por favor. Como a Petrobras não veio, eu tinha preparado aqui alguns slides para um pouco provocar a Petrobras, não é? Obviamente, deixando muito claro que, representando a NTC, que é uma entidade de classe de empresa de transportes, que defende a iniciativa privada e, obviamente, defende que a Petrobras, como uma empresa privada, uma empresa de economia mista, uma empresa que tem grandes acionistas, cotada em bolsa em São Paulo, no Brasil, cotada na Bolsa de Nova York, então é uma empresa da iniciativa privada, precisa ser preservada como empresa privada. Ninguém está aqui a NTC, pelo menos, não tem, obviamente, nenhuma intenção, né, de defender o estupro da Petrobras, como já se falou aí, a questão do estupro, da Petrobras ser estuprada ou estar estuprando, não sei exatamente qual é o sentido, né, mas, obviamente, não poderia a NTC defender o estupro de uma empresa da iniciativa privada. Muito pelo contrário, é defendendo a iniciativa privada, defendendo a Petrobras como uma empresa da iniciativa privada e que tem o direito de ter lucro, não é? E distribuir esse lucro, e quando distribuir esse lucro, a maior parte desse lucro vai para o governo federal, que é o maior acionista da Petrobras. Então, eu preparei uns números para fazer exatamente essa provocação para a Petrobras, que não veio aqui, mas que fica para o deputado Vanderlei Macris, que poderá fazer bom uso disso aqui na Câmara dos Deputados, não é? As vendas de diesel no ano... Volta o slide aí, por favor. As vendas de diesel no ano de 2021 pela Petrobras, 62 bilhões de litros. Foi o que ela vendeu durante o ano. O próximo slide. O lucro da Petrobras no ano de 2021. Unidade, milhar, milhão, bilhões. 106 bilhões de reais foi o lucro da Petrobras no ano de 2021. O governo federal participa desse lucro. Ele tem direto 28%, o Bandespar mais 6,9%, o BNDES mais 1%, dá 36%. Não é? O próximo, por favor. Os dividendos recebidos pela Petrobras, pelo governo federal, no ano de 2021, 39 bilhões de reais. Só com o lucro da Petrobras. Recebeu 39 bilhões de reais. Não é? O próximo slide fala da composição do preço do diesel, como ele é cobrado na bomba. O ICMS dá 16%, revendas 15%, biodiesel 10%, da Petrobras 62%. O preço médio do diesel, a evolução do preço... O próximo, por favor. A evolução do preço médio do diesel S10, em maio de 2002, está 7,07. Em 21 era 4,63. A Petrobras, na refinaria, 2,905.
e 62% de 4,63%. Isso é tudo percentual. Então, esse lucro que a Petrobras obtém na venda do diesel, não é? Dá 21,6%. Se ela tem 21,6% de lucro, não é? Se ela pode abrir mão desses 21%, ao invés de usar esse dinheiro, colocar no caixa do Tesouro, ela poderia dar um desconto de 20% daquilo que ela recebe da Petrobras no preço do diesel. E não essas migalhas, esses pequenos descontos que são acenados. Então, poderiam ser de 20%, esse desconto que daria 0,627%, 0,6%. Poderia dar, é o dobro da participação do ICMS dos estados. Só com o dividendo da Petrobras, o governo federal pode dar um desconto no diesel que é o dobro do ICMS, porque o ICMS nós vimos dar por volta de 11%. Então, o governo federal poderia dar um desconto de 20%. Como é que isso pode ser feito? Pode ser um fundo para estabilizar o preço do diesel, como já tem sido colocado, não é? E aí é importante lembrar o seguinte, além disso, além desse lucro, a Petrobras destina aos cofres da União 70 bilhões por ano de impostos, royalties e outras participações. Então, possibilidade tem, e não é cobrar da Petrobras que a Petrobras tenha que deixar de ter lucro. Quem defende a iniciativa privada tem que dizer isso. A Petrobras tem que continuar tendo lucro. Se o governo quer e pode e deve fazer política social, pode usar esse lucro da Petrobras, esses 38 bilhões, mais esses 70 bilhões que recebe da Petrobras, para fazer isso. E meios existem. Além desse fundo que tem sido falado, Macris, aqui no Congresso Nacional foi aprovado um projeto de lei, aliás, um projeto que já virou lei, criando o DTE. O DTE é um documento eletrônico de transporte. Esse documento eletrônico de transporte vai permitir um controle total de toda a atividade de transporte rodoviário no país. Se quer dar um benefício para o transportador autônomo, e é pena que o Dilmar não ficou aqui, porque isso eu tinha pensado em falar exatamente para o Dilmar, dizer o seguinte, se quer, existem aí várias propostas. Eu estou vendo nos jornais o governo falar que vai dar R$100 por mês para o motorista autônomo, R$100 por viagem, não sei exatamente qual é o sentido dessa migalha que está acenando para dar para o autônomo. É plenamente possível, com o DTE, estabelecer o seguinte, o autônomo carregou, ou a empresa de transporte carregou e vai ser subsidiada, ou a empresa de transporte público vai ser subsidiada, porque também a empresa de transporte público vai ser controlada pelo DTE. Então, simples, fez um carregamento, calcula-se qual é o consumo de diesel, e o governo pode devolver esses 20% para cada litro de consumo que você utilizar. Como fazer isso? O imposto de renda faz devolução. São Paulo tem o Paulistinha, que faz devolução de dinheiro para quem... Então, o mecanismo tem. Com o DTE, esse controle realmente será muito simples, fácil de ser feito, basta ter vontade política para fazer. Ao invés de ficar acenando com migalha para enganar o transportador autônomo, que infelizmente não está mais aqui, não é? E é possível fazer política social? É. Meios existem. O dinheiro existe. Tá? Eu procurei demonstrar que a Petrobras não tem por que ela arcar com a política social. O governo, com o dinheiro que recebe da Petrobras, pode fazer essa política social. Era isso que eu queria colocar para os senhores, estou aberto ao debate. Muito bem, Marcos.
Bem, muito boa tarde a todos. Eu queria passar a palavra para a gente concluir esse seminário ao deputado Bosco Costa, membro da Comissão de Transporte, de Viação e Transportes, para dar uma palavra rapidamente para o final do nosso seminário. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Apenas não vou fazer discurso, eu quero apenas fazer o registro. Eu quero cumprimentar o nosso deputado Vanderlei, o Marcos, da NTC, e ao outro Marcos, do NTU, e aos senhores e às senhoras. Eu não sou deputado, eu estou deputado federal por Sergipe, e o meu primeiro emprego, o meu primeiro trabalho foi um caminhão. Foi uma boleia de caminhão. Conheci o Brasil dirigindo o caminhão. Conheço muito o Brasil, conheço as BRs do Brasil, conheço as ferrovias do Brasil, que infelizmente foram excluídas do transporte. E eu vejo que a gente tem que retroagir um pouco para chegar nesse seminário. Quero parabenizar o novo deputado Gonzaga, patriota nordestino, o idealizador desse seminário, 21 seminário. Mas me preocupa muito essa questão do transporte no Brasil, porque os governos, não foi um governo, deixaram o transporte no Brasil crescer sem ordenamento. Não construíram ferrovia, não construíram hidrovia nos grandes rios, e, lamentavelmente, o transporte rodoviário cresceu assustadoramente. Em 2019, através do requerimento nosso, fizemos uma audiência pública na CVT, e, lamentavelmente, eu não sei o que é que a Petrobras pensa, que não comparece. Inclusive, houve um convite, na época, do presidente da Petrobras, para discutir a questão do preço do diesel, principalmente, e ele não veio. A comissão teve que convocar o ministro das Minas e Energia, porque nós não podemos convocar o presidente estatal. Então, eu, como sugestão, eu posso até estar falando alguma besteira aqui, mas como sugestão, vi a exposição dos dois marcos perfeitamente. Isso é uma política de governo. O governo tem que entender. Por exemplo, se reclama no Brasil do preço da gasolina, natural, mas qualquer cidadão coloca 1 litro de gasolina em um automóvel, ele roda 10 quilômetros. Você coloca em uma carreta, roda 1,7. O diesel, principalmente, ele impacta no macro, no todo. O diesel, ele impacta em quem recebe R$400 de Auxílio Brasil. Tudo é transportado em cima do diesel. Os produtores rurais hoje não podem mais produzir, porque não tem como manter o seu equipamento, suas máquinas, seus tratores. Então, eu sugiro, não sei se é viável, que criemos uma comissão de deputados e senadores, uma comissão mista, um grupo de trabalho, justamente com alguém do segmento dos senhores, para a gente trabalhar dioturnamente nessa pauta. Porque é viável, sim, o seminário, mas chega aqui, a gente discute uma coisa, chega os senhores, discutem uma coisa e muitas das vezes fica parado. O Brasil precisa. Não é o governo, não é os senhores empresários do transporte urbano, não é o transportador autônomo, não é o transportador, o grande transportador. O Brasil precisa, para ontem, rever essa questão do preço do diesel no Brasil. Parabéns para os senhores, muito obrigado pela oportunidade, Vanderlei. Precisamos discutir isso com boa vontade. Não apenas chegar num período de pré-campanha e discutir questão de preços. Isso é uma matéria que tem que ser discutida com paciência, com seriedade e pensando que o Brasil precisa disso para ontem. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Bosco Costa, pela contribuição. Nós chegamos ao final desse nosso seminário. Eu gostaria de agradecer muito ao senhor Marcos Bicalho dos Santos, representando aqui a NTU. Propostas, inclusive, como diz ele,
é uma proposta de política de preços do Estado, não da empresa. É diferente. Então, eu queria cumprimentar pelo caminho que Vossa Senhoria implementa no debate que fazemos aqui nessa tarde. Como o deputado Marcos Aurélio Ribeiro, a quem quero agradecer também pela presença e pela contribuição que deu. O Marcos Aurélio fala em relação aos dividendos da Petrobras, constituir um fundo capaz de poder estabelecer o equilíbrio dos preços da Petrobras, principalmente do óleo diesel. Então, eu acho que um seminário como esse, ele apresenta, sim, alternativas, apresenta caminhos, apresenta solução. Então, a Petrobras deveria estar aqui, sim, hoje, para debater conosco essa questão. Foi convidado, até para participar remotamente, como disse. Então, o ministro Adolfo Sachida será convocado. Já falei com os parlamentares aqui, nós vamos apresentar quarta-feira que vem, na sessão ordinária da comissão, a convocação do ministro, para ele dar essas respostas todas aqui. Já que a Petrobras não pôde vir, quem sabe o Estado comparece para poder discutir essa questão do transporte de cargas no nosso país. Muito bem, agradeço a todos, muito obrigado. Dou como encerrada a presente reunião. Parabéns aos transportadores de cargas, aos representantes, às entidades, aos parlamentares que aqui participaram. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Agradecendo a presença de todos os participantes, encerramos o 21º Seminário Brasileiro do Transporte Rodoviário de Cargas, uma iniciativa da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, em parceria com a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística, NTC Logística, e Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas, FENATAC, e com o apoio da Confederação Nacional do Transporte, CNT, e da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA. Uma boa tarde a todos, até 2023.